Fala moçada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Agora nós vamos concluir, né, os módulos que nós começamos ontem. Nós vamos começar falando aí, né, da formação e da ocupação do território canadense. O primeiro vídeo foi da formação e ocupação dos Estados Unidos. E agora, para encerrar esses 3 módulos de aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o Canadá. O Canadá, que é o segundo maior país do mundo, né? Enorme, só fica atrás da Rússia. Ele é dividido aí em 13 áreas diferentes, sendo 10 províncias e 3 territórios. Ele que tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, que tem um território enorme que é cortado de ponta a ponta por extensas ferrovias. Enfim, vamos falar um pouquinho desse território, que também é fracamente povoado. Tem pouco mais de 33 milhões de pessoas. Nossa, acabei falando muita coisa do Canadá antes mesmo de refletir os slides, não é mesmo, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos o mapa do Canadá, né? A leste ele é banhado pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico, a norte pelo Oceano Glacial Ártico, faz fronteira com o estado do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, né? A noroeste, ao sul com os Estados Unidos. A ilha da Groenlândia, pessoal, ela só faz fronteira, né, num pequeno estreito, bem no extremo norte do Canadá. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o processo de colonização. Assim como os demais países da América, o Canadá também foi colônia europeia, né? Os ingleses chegaram na região em 1497 e estabeleceram domínio naquela região mais a leste, onde estão as províncias da Nova Escócia e Terra Nova e Labrador. Alguns anos mais tarde, por volta do século XVI, os franceses chegaram na região e estabeleceram colonização às margens do rio São Lourenço, onde hoje é a província de Quebec. A colonização do Canadá foi marcada por intensas disputas entre franceses e ingleses e também pelo constante conflito com os indígenas que habitavam a região, o que levou à quase dizimação desses indígenas. Mas esses conflitos, essa dizimação, o tempo foi passando, né, e foram tendo acordos para que a região pudesse ser formada. Logo após a Guerra dos 7 Anos, lá nos Estados Unidos, foi assinado o Tratado de Paris, pelo qual a França cedia seus direitos sobre as terras ocupadas à Inglaterra. E o Canadá ficava totalmente como sendo colônia da Inglaterra. Mesmo o Canadá pertencendo oficialmente à coroa inglesa, entrou em vigor o Ato de Quebec em 1774, que permitia ao povo francês permanecer na região, manter sua língua, seus hábitos, seus costumes. Fato esse que explica o Canadá ter 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Bom, o Canadá também promoveu uma expansão para o oeste com a intenção de aumentar suas terras e, como consequência, né, aumentar também as suas riquezas. E não foi só para o oeste, para o norte também. E foram descobertas muitas jazidas de ouro no norte. E as políticas de povoamento também promoveram a vinda de vários imigrantes europeus para a região. Concluindo ainda esse pensamento, pessoal, mais ao oeste e ao norte foram descobertas muitas, mas muitas jazidas de petróleo, de outros minérios, como minério de ferro, bauxita, que hoje estimulam a riqueza do Canadá. Outra coisa também muito importante a gente analisar, que mais para o oeste e para o norte, por consequência dessa expansão de fronteiras, né, o Canadá começou a explorar as florestas boreais, a taiga, muito abundante na região. E hoje, 70% de todo o papel do mundo é produzido no Canadá. Bom, toda essa expansão, obviamente, foi acompanhada da construção de ferrovias, que buscava integrar todos os territórios, todas as regiões do Canadá. Como eu já disse, é bom a gente estar sempre reforçando, qualquer país rico de grande extensão territorial investe em ferrovia, que é talvez o meio de transporte mais eficiente para o escoamento de cargas. A independência do Canadá, pessoal. Com o objetivo de evitar invasões por parte dos Estados Unidos e também de promover uma integração maior do Canadá,
os ingleses permitiram que as províncias de Nova Brunswick e Nova Escócia se tornassem uma única federação. E quando isso aconteceu, no dia 1º de julho de 1867, é comemorada a independência do Canadá, pois foi formada a Confederação Canadense. Contudo, a independência total só aconteceu em 1931, com o Tratado de Westminster. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão administrativa do Canadá. O país é composto por 10 províncias e por 3 territórios. As províncias possuem um grau de autonomia maior, o que lhe permite criar leis, criar impostos. Já os territórios possuem um grau de autonomia um pouco menor, e muitos dos serviços públicos prestados ficam a cargo do governo federal. Nessa imagem aqui, nós conseguimos ver aonde ficam os territórios canadenses. O Yukon, o território do Noroeste, no Nunavut, toda essa região, pessoal, abriga cerca de 40% de todo o território do Canadá. Contudo, é uma região muito pouco povoada, só 3% da população canadense. Nessa região demarcada aqui no mapa, pessoal, na região ali entre Ontário e Quebec, próximo ali à região dos Grandes Lagos, próximo à fronteira dos Estados Unidos, onde fica a capital, Ottawa, onde fica Toronto, onde fica a cidade de Quebec, são as principais cidades do Canadá, né? Fica cerca de 80% da população canadense. Se concentra 80%, ou seja, é a região mais populosa, mais urbanizada e, como consequência, a mais industrializada do Canadá. Aqui é o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ele é o líder do Partido Liberal e está à frente do Canadá desde 2015. O Canadá ele pertence à Comunidade Britânica de Nações, então ele tem um governo misto. Ele tem um primeiro-ministro e tem um governador-geral, que agora é uma governadora, né? Julie Payette, ex-astronauta, engenheira e agora governadora-geral do Canadá, que sucedeu o antigo governador-geral David Johnston. O governador-geral, pessoal, ele é indicado pela rainha da Inglaterra em todos os países que fazem parte da Comunidade Britânica de Nações. Vamos agora falar sobre o povo Inuit. O povo Inuit são aqueles povos que aqui no Brasil nós chamaríamos de indígenas, né? São os povos que ocupam a região mais ao norte, na região conhecida como Polo Norte ou Ártico. Tanto no norte do Canadá, quanto no Alasca, quanto na Groenlândia, aquela região que é muito congelada. Esses povos habitam essa região há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, eles já estavam aí muito antes dos europeus chegarem na região. Eles também são conhecidos como esquimós. Agora, prestem bastante atenção. Esquimó é um apelido pejorativo. Hoje não se usa mais esse termo esquimó. Esquimó, no linguajar inuit, significa comedor de carne crua, né? Mas, na verdade, os inuits eles se alimentam de peixes, de carne de foca, ursos, baleias, carne de rena, boi mascarado, ou seja, aqueles animais que eles conseguem caçar e que são comuns naquela região ali do Ártico, né? Aquela região congelada. Eles se vestem com peles de animais e a parte do pelo fica voltado para o corpo, que é para facilitar o aquecimento. É muito comum a gente associar os esquimós a essa construção que vocês estão vendo aí, os iglus, né? Os iglus, na verdade, são pequenas cabanas que são construídas com tijolos, com blocos feitos de neve, né? Se achata a neve até ela ficar bem dura no formato de um tijolo e vai construindo essas pequenas cabanas. Essas pequenas cabanas, elas são temporárias e elas são construídas quando os povos inuites eles precisam sair em expedições de caças, expedições de pesca e ficam muito tempo fora das suas casas originais, né? Que as casas originais dos inuites geralmente são de madeira ou de pele. Bom, pessoal, é isso aí. Eu falei tudo que estava no nosso material e até um pouco mais. Espero que vocês tenham entendido. Se você assistiu até aqui, por favor, né, curta aí o vídeo. Não esqueça de fazer todas as anotações e me mandar os resumos para que eu possa dar uma analisada, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.